Leitura 295, Marcos, 1 a 4, Projeto 365 22 de outubro de 2023. Marcos 1. Começa com a introdução de João Batista, que está preparando o caminho para a vinda de Jesus Cristo. João batiza as pessoas no Rio Jordão, chamando-as ao arrependimento e ao perdão dos pecados. Em seguida, Jesus é apresentado como o Filho de Deus, que é batizado por João e imediatamente levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Depois de resistir com sucesso à tentação, Jesus começa seu ministério público proclamando as boas novas do reino de Deus, chamando as pessoas ao arrependimento e à fé. Jesus também realiza vários milagres em Marcos 1, incluindo a cura de um homem com um espírito imundo, a cura da sogra de Pedro e a cura de muitos doentes e endemoninhados. Esses milagres servem como demonstração do poder e autoridade de Jesus e ajudam a estabelecer sua credibilidade como mensageiro de Deus. Marcos 1 sobreleva a importância da oração e da solidão no ministério de Jesus. Apesar das exigências de sua crescente popularidade e da atenção constante das multidões, Jesus frequentemente se retirava para lugares solitários para orar e buscar a vontade do Pai. No geral, Marcos 1 prepara o terreno para o ministério de Jesus, ressaltando sua identidade como Filho de Deus e a importância do arrependimento e da crença em sua mensagem. O capítulo também destaca o poder e a autoridade de Jesus, demonstrados por meio de seus milagres, e foca na importância da oração e da solidão em seu ministério. Marcos 2 começa com a história de Jesus curando um paralítico que é trazido a ele por seus amigos. Jesus não apenas cura o homem, mas também perdoa seus pecados, o que gera polêmica com os líderes religiosos que o acusam de blasfêmia. Em seguida, Jesus chama Levi, também conhecido como Mateus, um cobrador de impostos, para ser um de seus discípulos. Isso causa mais polêmica com os líderes religiosos, que criticam Jesus por se associar com pecadores e cobradores de impostos. Jesus então se envolve em um debate com os fariseus sobre o sábado, argumentando que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Ele ressalta a importância da compaixão e misericórdia sobre a adesão legalista às leis sabáticas. Finalmente, Jesus usa a analogia do vinho novo e dos odres velhos para explicar a incompatibilidade de seus ensinamentos com as antigas tradições religiosas. Ele destaca a necessidade de abertura para as coisas novas que Deus está fazendo, em vez de se apegar a velhas tradições e costumes. No geral, Marcos 2 evidencia a controvérsia e o conflito que Jesus enfrentou em seu ministério, particularmente com os líderes religiosos que se opunham a ele. O capítulo também destaca a compaixão e misericórdia de Jesus, conforme demonstrado por meio de sua cura do paralítico e sua defesa do sábado como um dia de descanso e compaixão. Finalmente, os ensinamentos de Jesus em Marcos 2 relevam a importância da abertura para coisas novas e a disposição de abandonar velhas tradições para abraçar a nova obra de Deus. Marcos 3 começa com Jesus curando um homem com a mão ressequida no sábado, o que leva a mais controvérsia e oposição dos líderes religiosos que o observavam de perto. Em seguida, Jesus se retira com seus discípulos para uma montanha onde designa 12 deles para serem apóstolos, dando-lhes autoridade para pregar, curar e expulsar demônios. O capítulo lista os nomes dos 12 apóstolos e focaliza seu papel como mensageiros das boas novas do reino de Deus. Jesus então enfrenta mais oposição dos líderes religiosos, que o acusam de ser possuído por um demônio e de expulsar demônios pelo poder de Satanás. Jesus refuta essa acusação, apontando o absurdo de Satanás expulsar Satanás e afirmando que ele está usando o poder de Deus para realizar milagres e expulsar demônios. Finalmente, a família de Jesus vem para levá-lo embora, pensando que ele está louco. Mas Jesus explica que sua verdadeira família consiste naqueles que fazem a vontade de Deus, e não naqueles que são simplesmente parentes de sangue. No geral, Marcos 3 realça a oposição e a controvérsia que Jesus enfrentou em seu ministério, principalmente por parte dos líderes religiosos que foram ameaçados por sua mensagem e seus milagres. O capítulo também destaca a importância dos apóstolos no cumprimento da missão de Jesus de proclamar as boas novas do reino de Deus e realizar milagres.
Finalmente, os ensinamentos de Jesus em Marcos 3 destacam a importância de fazer a vontade de Deus e fazer parte de sua família espiritual, em vez de simplesmente depender de relacionamentos biológicos. Marcos 4 começa com Jesus ensinando uma grande multidão à beira-mar, usando parábolas para explicar os mistérios do reino de Deus. Ele usa a parábola do semeador para explicar como diferentes tipos de pessoas respondem à palavra de Deus, enfatizando a importância de ser receptivo à sua mensagem. Em seguida, Jesus explica o propósito de suas parábolas, dizendo que elas são destinadas a revelar a verdade para aqueles que são receptivos, mas para escondê-la daqueles que não são. Ele também adverte contra os perigos de ser desviado pelo engano das riquezas e pelos cuidados do mundo, que podem sufocar a palavra de Deus no coração das pessoas. Jesus então demonstra seu poder sobre a natureza acalmando uma tempestade no mar, o que surpreende seus discípulos e os faz pensar quem ele realmente é. Ele os repreende por sua falta de fé, apontando a importância de confiar em Deus mesmo em meio a provações e dificuldades. Finalmente, Jesus cura um homem possuído por uma legião de demônios, demonstrando seu poder sobre o reino espiritual. O homem recupera a saúde e a sanidade e se torna uma testemunha do poder de Deus. No geral, Marcos 4 enfatiza a importância de ser receptivo à mensagem do reino de Deus e evitar as distrações e tentações do mundo. O capítulo também demonstra o poder de Jesus sobre a natureza e o reino espiritual, e sobressai a importância da fé e confiança em Deus. Finalmente, Marcos 4 destaca o poder transformador do ministério de Jesus, conforme demonstrado pela cura do homem possuído por demônios.